Essas imagens de 6 de janeiro de 2021 em Washington causaram espanto nos Estados Unidos e no mundo. Naquele dia, apoiadores do então presidente Donald Trump invadiram o Capitólio na tentativa de impedir que o democrata Joe Biden assumisse o cargo após sua vitória eleitoral. Em nome do republicano, houve golpes com barras de ferro contra policiais e agressores vestidos com roupas de combate. 5 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em um episódio sem precedentes na história americana. Polícia e reforços federais precisaram de mais de 6 horas para retomar o controle do local. Um dos oficiais uniformizados encarregados da segurança do Capitólio relatou em uma audiência no Congresso em julho passado os momentos de tensão. A violência física que experimentamos foi horrível e devastadora. Meus colegas policiais e eu fomos espancados, chutados, empurrados, encharcados com produtos químicos e até mesmo cegados com lasers por uma multidão violenta. Uma multidão que aparentemente nos observava, que considerava os policiais encarregados de proteger os cidadãos americanos como um impedimento para a tentativa de insurreição. Um ano depois da invasão, mais de 700 pessoas foram indiciadas por terem atacado policiais, ingressado no Congresso e saqueado os corredores. As investigações mostraram que Trump e seus aliados fizeram um esforço concentrado em 6 de janeiro de 2021 para evitar que a sessão do Congresso certificasse Biden como vencedor das eleições presidenciais de novembro de 2020. Mas há dúvida se foi uma manifestação que degenerou em motins ou um levante e uma tentativa de golpe planejada por Trump. De acordo com as pesquisas, os americanos continuam preocupados com a situação da democracia no país, mas 1/3 diz que a violência contra o governo às vezes pode ser justificada. O dia 6 de janeiro mostrou como os Estados Unidos enfrentaram uma das crises mais graves de sua democracia em seus 245 anos de história. Infelizmente, o 6 de janeiro foi apenas o fim da primeira parte dessa crise e parece que foi o início de um segundo capítulo. Apesar de nenhuma evidência mostrar fraude eleitoral, como afirma Trump, as pesquisas indicam que quase 2/3 dos eleitores republicanos acreditam em roubo na disputa pela Casa Branca. Muitos dos que participaram da manifestação fora do Capitólio ainda comemoram o episódio. O dia 6 de janeiro foi incrível. Naquele momento não se tinha ideia de que era uma experiência histórica. Só depois de olhar para trás e refletir é que se percebe que estará nos livros de história. Eu fiz parte disso, eu estava lá. Lembro-me da sensação daquele dia de euforia, de ver todas as pessoas finalmente preocupadas. Quer dizer, por muito tempo neste país deixamos todos cuidar de tudo. Finalmente vimos que as pessoas começam a agir. Um ano depois, ainda restam perguntas sobre o episódio, como quem foi o responsável por orquestrar a invasão. Por enquanto, os promotores deixaram as investigações para o Congresso. Qual?